Boa noite, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, gente, é uma alegria a gente poder partilhar hoje um dia em que reúne diversos elementos muito importantes na nossa vida e na vida da igreja. Na continuidade, na verdade, o encerramento do seminário sobre missão no GAD, é isso, Ju? E hoje o GAD está conosco já na configuração 2015 do nosso grupo de oração. E no encerramento desse seminário, que eles refletiram diversos elementos sobre a missão. Junto com o nosso grupo de oração, encerramos esse seminário com os jovens. E hoje o tema, a missão da família. Tema já várias vezes abordado em diversos aspectos na nossa escola de família, na formação interna da comunidade, em outros momentos de pregação. Mas vamos reunir aqui os elementos que hoje nós temos e que fazem parte desse quadro eclesial, né? Bom, dia 1º, há 3 dias atrás, 4 dias atrás, foi dia de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, doutora da igreja e patrona das missões. Mês de outubro, a Igreja do Brasil dedica as missões. Padroeira das missões. Quem que me perguntou essa semana, se não me engano foi a Natália, nossa filha, 10 anos, né? Ou foi a Miriam, acho que foi a Natália. Mas pai, como que Teresinha é padroeira das missões se ela não saiu do Carmelo? Teresinha entrou no Carmelo com 15 anos e morreu com 24, com tuberculose. Desde que ela entrou no Carmelo, nunca mais ela saiu. E como que ela é padroeira das missões sem sair do Carmelo? Aí que está a mística das missões, né? Ela foi missionária, né? A partir do momento em que ela ofereceu a sua vida pela missão da igreja, ofereceu a sua vida para rezar pelos missionários, pelos sacerdotes. E depois na missa aqui nós vimos aquele testemunho de Thomas Merton que o padre Ricardo leu para nós aqui no finalzinho da homilia. Fantástico aquilo, né? A presença de Teresinha com um sorriso, tocando e convertendo um empresário, um executivo muito bem sucedido, né? O sorriso de uma freira, né? Que aparece para esse empresário e simplesmente sorri, né? Então a gente já entende que um sorriso bem dado, ele é missão. Teresinha, então, padroeira das missões. Aí damos esse salto para hoje. Hoje é dia de São Francisco de Assis, grande santo da igreja, dia do onomástico do Papa, né? Onomástico é aquele que leva o mesmo nome. Então hoje é dia especial de rezar pelo Papa Francisco e também pelos nossos franciscos, não é, Chico? Parabéns pelo seu dia, né? Dia de Francisco hoje, dia de rezar pelos franciscos. Francisco transformou a igreja, né? Dom Cláudio, que é franciscano, nosso arcebispo emérito, cardeal da igreja, ele um dia disse para nós: a igreja é uma antes de Francisco e outra depois de Francisco, né? Francisco de fato transformou a igreja. E hoje nós estamos na vigília de um evento importantíssimo que começa amanhã na igreja. Todos vocês já sabem, né? Mas pode dizer em coro, o que começa amanhã na igreja? Sínodo das Famílias, né? Começa no Vaticano amanhã. Hoje já teve a vigília, o Papa esteve presente na vigília de oração, na Praça de São Pedro, uma vigília pelo Sínodo promovida pela Conferência Episcopal Italiana. E aí nós precisamos então ligar, já percebemos aí a ligação de Teresinha com a missão, e se nós vamos falar de missão da família, Teresinha, sendo padroeira das missões, tem tudo a ver conosco. E principalmente por aquela palavra que um dia ela disse no meu coração: minha santidade é fruto de uma família santa. Ensinem as famílias a serem santas. Bom, aí já tem uma missão.
ensinar as famílias a santidade, é uma missão. E peçam ajuda para os meus pais, que inclusive hoje também estamos aqui com a presença das relíquias, né, de Luiz e Zélia Martã. Por que eu fiz questão de trazer as relíquias da capela para cá hoje? Né? Ou melhor, fiz questão de pedir, né, que não fui eu que trouxe, foi a Rosana, que faz parte da missão da minha família, né? Sem ela, aliás, eu acho que eu não faria missão nenhuma, né? Não seria capaz de fazer missão nenhuma. E por quê? Porque foi desejo do Papa que as relíquias de Luiz e Zélia Martã estivessem presentes lá, no sínodo. Né? Então, estão lá no Vaticano para abertura amanhã. Aliás, tem relíquias de um outro casal, o primeiro casal beatificado na igreja. Luiz e Zélia são o segundo casal. O casal Quattrochi, Luiz, Luigi, né? E Maria Beltrame Quattrochi. Também as relíquias estão lá. E as relíquias de Santa Teresinha também. Porque vai se falar da missão da família. E as relíquias dos pais de Teresinha. Então nós vamos tentar amarrar isso tudo e perceber, também com João Paulo II, o Papa da família, entender de fato como família, nós como família, qual é a missão da família. Qual é a missão da família? Esse sínodo vai trazer algumas luzes para a igreja. Nós estamos estudando aqui na segunda-feira os desafios pastorais da família, no contexto da evangelização, que é o tema do sínodo, o instrumentum laboris. A gente sabe que todo o processo do sínodo nasce do anúncio do Papa, aí é elaborado um questionário com 34, 38 perguntas, é enviado para toda a igreja, em todas as dioceses. As dioceses devolvem, através das conferências episcopais, as respostas para o Vaticano. A comissão permanente do sínodo faz uma compilação dessas respostas às perguntas feitas pela Santa Sé, e aí é elaborado o instrumento laboris, que é a compilação de todas as respostas vindas do mundo inteiro. E ontem o cardeal Baldisseri, que é o secretário-geral do sínodo, deu uma entrevista, ele e também o padre Lombardi, respondendo aos jornalistas diversas dúvidas, questionamentos, curiosidades sobre o sínodo. E eles então diziam que a estrutura do sínodo é assim: o sínodo vai trabalhar isto, e vai apontar, vai levantar diversas questões, vão tentar colocar luzes diante dos desafios pastorais da família no contexto da evangelização. A partir desse sínodo, com certeza será elaborado um documento, que ainda não é um documento final, chamado de proposições. As proposições do sínodo extraordinário, que começa amanhã e termina dia 19, dia do aniversário de 6 anos da beatificação de Luiz e Zélia, vai para a mão do Papa, né? E a partir daí começa então a preparação do sínodo ordinário do ano que vem, 2015, que também tem como tema família. E aí vale a pena destacar mais uma vez, é a primeira vez na história da igreja, na história dos sínodos, que foi criada por Paulo VI, 13 sínodos ordinários, 3 sínodos extraordinários na história da igreja. É a primeira vez na história da igreja que um sínodo repete o tema. E esse tema é família. E aí então é pela primeira vez na história da igreja que um sínodo vai repetir pela terceira vez o tema de família. Então vejam como que a igreja está preocupada com a família. Então, a partir da proposição, o Papa, com a comissão permanente do sínodo, deve elaborar mais um questionário em cima do resultado desse sínodo. Esse questionário volta para as dioceses, para as igrejas, depois vai para Roma, e aí vai ser elaborado um novo instrumentum laboris para o sínodo ordinário de 2015. E em cima do futuro instrumento laboris, o sínodo de 2015 vai trabalhar. Aí vai ser um sínodo mais ampliado, com mais delegados, com mais especialistas. E então as proposições do sínodo 2015 vão para a mão do Papa, que é o documento do sínodo,
E o Papa, muito provavelmente, vai, em cima das proposições, escrever uma exortação pós-sinodal. Mas não agora, isso depois do sínodo de 2015. Então, existe... e a igreja já andou distribuindo notas dizendo que a mídia, sobretudo a mídia secular, e alguns católicos desavisados, ficam colocando palavras na boca da igreja, palavras na boca do sínodo, que o sínodo e que a igreja não disseram, né? Mas a mídia gosta dessa palhaçada toda, então a igreja disse assim, a mídia reduziu o sínodo, né? Enganando, dizendo que o sínodo vai tratar da questão da comunhão para os recasados. Quem é casado segundo união, enfim, isso é empobrecer o sínodo. É empobrecer o sínodo. E muito provavelmente essa questão não vai mudar porque é uma questão bíblica. E aí parte também a missão da família é caminhar na verdade. A missão da família é caminhar na verdade. Questões pastorais para ajudar as pessoas nessa situação, com certeza vão ser abordadas no sínodo. Ajudar a facilitar os processos de nulidade matrimonial, isso o Papa já está pedindo, provavelmente o sínodo vai tratar também disto. Mas a questão é a verdade da situação. Então, para a gente poder pensar também na missão da família, qual é a solução para essa questão? Você romper com a palavra de Deus e autorizar pessoas que estão em desacordo com a palavra de Deus. E isso não sou eu que digo, é a própria palavra e a própria igreja que diz isso. Uma vez, numa audiência com Dom Cláudio, nosso cardeal, ainda era arcebispo de São Paulo, ele disse, nem eu posso mudar isso, a igreja não pode mudar aquilo que é bíblico. É uma situação em desacordo com a palavra de Deus, o que Deus uniu, o homem não separa. Agora, se aquela união não houve a união de Deus, ou seja, não aconteceu o sacramento, para isso existe o tribunal eclesiástico que vai fazer uma investigação e aí então ela vai declarar a nulidade. Não houve sacramento. Se não houve sacramento, não houve a união sacramental. Portanto, então a pessoa é livre para casar-se na igreja. Aí não se diz nem casar novamente na igreja, porque não houve o primeiro. Então a igreja tem estrutura para isso. Então ele disse, nós não podemos, nem o Papa pode mudar isso. É um preceito bíblico. E o matrimônio é de direito divino e direito natural. A gente já conversou um pouco sobre isso. A lei divina e a lei natural, ninguém pode mexer. Não se mexe nessas leis. Então, ficar especulando não ajuda nada. Então, qual é a solução? Qual é a solução? E faz parte da missão da família. Não é ficar tentando encontrar brecha na lei de Deus para permitir a comunhão para alguém que não está numa situação que permitiria a comunhão. Qual é a solução então? É ajudar as pessoas a se casarem melhor. É ajudar as pessoas a encontrarem a verdade do matrimônio e se casar como deve se casar. Então é ajudar os nossos jovens que estão aqui, os nossos filhos, a verdade sobre o matrimônio. Bento XVI, em Valência 2006, no Encontro Mundial das Famílias, o 5º Encontro Mundial, ele disse assim, e também João Paulo II em 2003, nós precisamos pregar a verdade integral sobre o matrimônio e sobre a família. E verdade integral, não é parcial. E a igreja nos diz para pregar a verdade integral. A verdade integral é que a família foi criada por Deus, tem um projeto divino para a família, para a pessoa humana, para o matrimônio, que não pode ser mudado. Há um projeto de Deus para a família. Por isso, o homem deixará deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa e serão uma só carne. Então, a união de um homem e de uma mulher é o matrimônio, no desígnio de Deus. Então esta é a verdade integral. E o que Deus uniu, o homem não separa. Isto é verdade integral sobre o matrimônio e sobre a família. E pregar a verdade integral faz parte da missão da família. Todos nós temos essa missão. Não só quem é casado, os solteiros também têm essa missão de pregar integralmente a verdade sobre a família.
E às vezes a gente se deixa levar por esse blá blá blá, essa conversa mole, por aí afora, dessa mídia que não tem compromisso com a verdade nenhuma. Né? Não é o caminho. Então nós temos que arregaçar as mangas e ajudar os nossos filhos, os nossos jovens, ajudar filhos de outras famílias e ajudar as famílias a preparar os seus filhos para o matrimônio verdadeiro, consciente. Aliás, essa é uma das missões mais urgentes das famílias. Isso sim o sínodo vai tratar. São os desafios pastorais no contexto da evangelização. Aliás, eu tenho que voltar, e já voltei 1 milhão de vezes nessa página da Familiares Consórcio, número 17, João Paulo II, que ele diz assim: a família tem a missão de se tornar cada vez mais aquilo que é. Então, qual é a missão da família? A família tem a missão de se tornar cada vez mais aquilo que é. Ele dizia antes: família, torna-te aquilo que és. Então, qual é a missão da família? Ser família. Já falamos isso aqui 300 milhões de vezes. Ser família. E qual é a missão da família que tem essa consciência? Ajudar as famílias a ter consciência, a despertar e viver e colocar em prática essa missão. Ser família. Vejam, palavras de João Paulo II, sínodo de 1980, documento Familiares Consórcio, 1981. Um sínodo 30 e poucos anos depois vai discutir o mesmo tema de família. Lógico, existe um contexto diferente do que 30 e poucos anos atrás, 33 anos atrás. Mas no fundo, o inimigo da família continua o mesmo. Ele só vestiu outra fantasia para 2014. O inimigo é o mesmo. Por trás daquilo que não existia em 80, na década de 80, hoje só existe o mesmo inimigo travestido de outras formas. Então, no fundo, os desafios são os mesmos, apenas a forma, o mecanismo, a gente vai ter que lidar com a fantasia diferente. O inimigo é o mesmo, não podemos nos iludir. O inimigo é o mesmo, desde o início. Desde o início. É a mesma serpente, é o mesmo dragão. Então, qual é a missão da família? Também é desmascarar o inimigo. Pregando e vivendo a verdade integral sobre a pessoa humana, o matrimônio e a família. Família, torna-te aquilo que és. A missão da família a família tem a missão de se tornar cada vez mais aquilo que é. E o que ela é? Na definição de João Paulo II, da Igreja, e também do Vaticano II. Comunidade de vida e amor. Íntima comunidade de vida e amor. A família é uma comunidade de pessoas que se amam. E quando a gente fala de amor, tem que falar do verdadeiro amor. E quem é amor? Deus é amor. Então, a família que coloca Deus no centro. Então, a missão da família é viver, em primeiro lugar, o amor de Deus no seu seio. Porque a família nasce do amor entre um homem e uma mulher, e desse amor nascem os filhos, e a família então se completa. Essa é a missão da família. Essa é a missão da família. Então é pregar com a nossa vida, com o testemunho, e aí a gente entra com São Francisco de Assis, e nós vimos aqui o padre Zé Augusto celebrando para nós e relembrando um pouco uma das palavras mais famosas de São Francisco, quando ele dizia para os seus irmãos: preguem e preguem muito, e quando necessário usem palavras. E algumas vezes Francisco dizia para os seus irmãos: hoje nós vamos à cidade evangelizar, e ele ia lá com os seus irmãos à cidade, dava uma volta na cidade e voltava, e os seus irmãos, sem entender nada, até decepcionados: mas Francisco, pai Francisco, nós não íamos evangelizar hoje? Ele dizia: nós evangelizamos com a vida. E devemos evangelizar muito. E quando necessário, use palavras. Use palavras. Então, talvez menos blá 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 e mais vida, mais testemunho daquilo que a gente acredita. Arregaçar as mangas e viver. A missão da família é ser família. Comunidade de vida e amor. Esse testemunho,
o mundo precisa hoje. Se a minha família dá testemunho dela ser uma comunidade, uma íntima comunidade de vida e de amor, eu tenho certeza que a minha filha e o meu filho que estão noivos vão se casar com esses outros noivos aqui, que estão presentes aqui, e formar uma família, comunidade de vida e de amor. E que os filhos deles, nossos netos, já estão sendo educados. Como diz aquele provérbio oriental, os filhos são educados 25 anos antes de nascer. Começam a ser educados 25 anos antes de nascer. Então os nossos netos já começaram a ser educados. E a hora que eles começarem a educar os filhos deles, os netos automaticamente começam a ser educados. Então a gente percebe que não tem um segredo oculto, escondido, que a gente vai precisar cavar, procurar, para tentar descobrir qual é a solução para as famílias. A solução já foi dada, é ser família. É uma pena que tem gente que disse já sobre a nossa comunidade assim, essa comunidade não vai mudar, o carisma não vai mudar, eles vão continuar sendo família. Louvado seja Deus que foi dito isso. Você falou certo, meu querido, minha querida. Continue falando assim. Se é para falar mal da gente assim, fale o resto da vida. Graças a Deus. E se a comunidade Sagrada Família mudar, eu sou o primeiro a cair fora. Ela não tem que mudar, ela tem que ser fiel exatamente a isso. Ser família é o carisma da comunidade Sagrada Família. É ajudar as famílias a serem família, conforme o projeto de Deus. O que nós vamos fazer diferente disso? Se é para fazer alguma coisa diferente, então abre uma fábrica de sorvete e vende sorvete no calor. A gente ganha muito mais. Vai fazer o quê? Esse é o carisma que Deus nos deu. É esse o carisma que pulsa nos nossos corações. É de resgatar a família. E aí eu fiz questão também de trazer. Essa cruz fica ali na nossa capela. Essa cruz é uma réplica, não em tamanho original, da cruz de São Damião. A cruz de São Damião é desse tamanho, mais ou menos, né? É grandona. Né? Acho que tem uns 2 metros, talvez. A cruz de São Damião ficava na igrejinha de São Damião, por isso ela é conhecida como a cruz de São Damião. Na igrejinha de São Damião, lá em Assis, na Itália, a terra de São Francisco. Mas ficava lá nessa capelinha de São Damião, que não é muito grande, em ruínas. E aí então tem o processo de conversão de São Francisco. E São Francisco um dia rezando ali, diante daquele crucifixo, que é um igual a esse, ele ouviu Jesus falar do crucifixo para ele. Francisco, reconstrói a minha igreja, que ameaça ruir. E aí Francisco, ele, com a característica que ele tem, e como faltam cristãos assim hoje, né? Radicais. Mesmo até colocando a palavra que ele ouviu de uma maneira diferente, mas ele foi radical. Ele ouviu de Jesus e imediatamente começou a colocar mãos à obra. Começou a reconstruir aquela igrejinha. Francisco, reconstrói minha igreja, que ameaça ruir. Ele olhou, ele estava numa capela em ruínas, ele falou, é para já, Senhor. E começa a reconstruir. É desse tipo de cristão que a gente precisa hoje. Cristãos radicais, que obedecem de maneira pia, pronta, imediata e alegre à vontade de Deus. Mas lógico, ele logo percebeu que não era só a igrejinha de São Damião. Mas de qualquer forma, por tabela, a igrejinha de São Damião foi reconstruída. E depois ela serviu de convento para Santa Clara. Ali então se estabeleceu o convento das Clarissas. Lá hoje na igreja de São Damião você encontra um crucifixo que é uma réplica. E o original está na igreja de Santa Clara. Hoje eu postei no Face, né? Depois vocês dão uma olhada lá. O original está na igreja de Santa Clara. E lá na igreja de São Damião está uma réplica. E já há muitos anos, desde o início da comunidade, isso eu coloquei aqui no resgate da família, a nossa questão da obra de resgate. Nós estamos dos dois lados. E aí faz parte também da missão da família a gente entender que nós não podemos esperar nossa família ser resgatada
A hora que eu estiver pronto, a hora que eu estiver resgatado, eu então me coloco a serviço para resgatar. Não dá tempo. As famílias estão se perdendo. Nós estamos em guerra. E quem está em guerra não pode se dar o luxo de dizer, deixa eu me recuperar, e aí depois eu volto para o combate. Não. Nós estamos num combate acirrado cada vez mais. Então, ao mesmo tempo em que nós resgatamos, ou melhor, nós somos resgatados, nós resgatamos. João Paulo II depois vai escrever na Carta às Famílias, de 94, e também tem uma menção parecida com essa, com Paulo VI no Evangelho Nunciandi, e João Paulo II retoma essa questão da evangelização, que nós somos, a família, ela é uma comunidade evangelizada e evangelizadora. A família é isso, uma comunidade evangelizada e evangelizadora, ao mesmo tempo. Nós não podemos nos dar ao luxo de esperar, estarmos prontos para depois. Enquanto você espera, famílias estão morrendo. Famílias estão morrendo. Então não dá tempo de esperar. E aí vai dizer a palavra, mesmo guerreiro, ou melhor, mesmo enfermo, diga, eu sou guerreiro. Mesmo enfermo, diga, eu sou guerreiro. É assim. Não dá tempo, infelizmente os tempos são urgentes. Não dá tempo da gente esperar uma recuperação para poder trabalhar, não. Tem que botar mãos à obra. E aí então, diante desse crucifixo, qual é a voz que eu ouço desde o início da comunidade? Para mim e para você. Ítalo, vai. Reconstrói a igreja doméstica que ameaça ruir. E não só ameaça ruir, muitas já ruíram. Como diz Mateus 7, finalzinho do discurso de Jesus no Sermão da Montanha, Mateus 5, 6, 7, 24 a 28, ele vai dizer, o homem prudente, aquele que ouve as minhas palavras, coloca em prática. Aí ele construiu na rocha, mas o homem não prudente é o que ouve as minhas palavras, não coloca em prática, e grande é a ruína, porque vem os ventos, as tempestades, a casa cai, grande é a sua ruína. Então muitas já ruíram. Então essa é a voz que eu escuto. Reconstrói a minha igreja doméstica, que está caindo. Então eu queria que esse crucifixo fosse passando de mão em mão, e você pudesse também ouvir, começa aqui, William, você pudesse ouvir essa voz, e colocar sem medo a sua vida a serviço do resgate da família, a serviço da evangelização da família. A partir do momento em que você ouve a voz do Senhor, diga, eu vou ser família, porque essa é a primeira vocação da família, ser família. Família, torna-te aquilo que és. Essa é a missão da família. E somente assim eu vou poder ajudar outras famílias, quando eu sou família. Quando eu sou família, quando eu assumo a minha missão de homem, e não de gay, é de homem. E quando ela assume a mulher, a missão de ser mulher e não lésbica, ou LGBT, ABCD, YZ, né? São essas coisas que vão inventando por aí hoje e vão dando vazão a essas coisas. Não, isso é ser família, é a missão de homem e de mulher, que se unem no amor e formam família. Essa é a verdade integral da família. Essa é a verdade. E que nós temos que proclamar, mesmo que for para perder a cabeça como João Batista, porque denunciou o pecado na família. E é uma pena que às vezes a gente cruza os braços e fica nos nossos inhenhenhens. Porque não sei o quê, porque sei lá o quê, porque o fundador, porque a coordenadora, porque o cofundador, porque o cocô-fundador, porque não sei quem, e a gente fica assim, as famílias estão morrendo, porque a gente tem formação demais, porque não sei o quê, porque tem que vir para adoração, porque é o grupo de oração, e as famílias estão morrendo. E o nosso projeto Igreja Doméstica, que é para sair daqui, sair dos muros, igreja em saída, Evangelho Gaudium, Papa Francisco, para rezar nas famílias, está parado. Está parado. Quantas famílias nós estamos visitando e rezando o terço, e levando Nossa Senhora, e consagrando as famílias,
Quantas? E a gente fica choramingando e as famílias estão morrendo. Isso vai ser cobrado de nós. Nós precisamos assumir a missão de família. A missão da família é esta. A missão da família é esta. A verdade integral sobre a família e sobre o matrimônio. Não existe outra, a não ser aquilo que já foi revelado pela palavra de Deus e reafirmado durante 2000 anos no magistério da igreja. Não vai mudar. Não vai mudar. Esses demônios de plantão, são ministros do demônio, esperando que o sínodo vai trazer tantas outras novidades, não vai mudar a verdade sobre a família. A verdade da família é essa. A igreja nunca vai aprovar um casamento homossexual. A igreja nunca vai aprovar o divórcio. Não vai. O dia que ela fizesse isso, se ela fizesse, ela deixaria de ser a igreja de Deus. Não é possível isto. Não tem condição. Eu fiquei muito feliz esses dias atrás. A gente, graças a Deus, tem saído bastante em missão. Com as relíquias, divulgando a santidade no cotidiano de Luiz e Zélio, os pais de Santa Teresinha. Em encontros, ontem estávamos num encontro com 15, 20 pessoas. Durante essa semana, no outro encontro com 100 pessoas. Na outra semana, num encontro com 4.000 pessoas. Então, não tem medida a missão. Se é para falar para 2 pessoas, a gente vai. Se é para falar para 5.000, a gente vai. O importante é estar em missão. E nós fomos num retiro de casais, semana passada, quando eu me deparo com uma comunidade, um movimento parecido com um encontro de casais, chamado Sagrada Família, em Santo André, que foi criado numa paróquia, em 2003. E aí, eu nem lembrava disso, mas eles me lembraram, olha, você pregou o nosso primeiro encontro, E alguns deles conheceram a gente ainda na casa lá no Ipiranga. E aí eu vejo lá um banner com uma oração de consagração à Sagrada Família, que é a oração do livro Resgate da Família. Ele falou, os nossos casais desde 2003 fazem todos os dias esta oração. E eu tenho certeza que entre nós tem gente que nem sabe que essa oração existe. É uma oração. Está aqui no livro nosso, da comunidade Sagrada Família, Resgate da Família. Uma consagração, ele falou, nossos casais fazem todos os dias essa consagração. E estava lá num banner grande a oração de consagração. Então essas coisas deixam a gente feliz, não porque é nosso, é meu, não, mas por ver pessoas que estão também buscando. Não é só a nossa comunidade que tem esse carisma. Nós não vamos salvar o mundo. Nós não vamos salvar as famílias do mundo. Graças a Deus tem outros carismas, outras comunidades, outras expressões que trabalham com família, movimentos pastoral enfim, organismos que trabalham e que surjam muitos outros, porque os que existem nós não damos conta. Essa é a missão. Só que a gente não pode, e aí eu termino aqui, talvez até já dando uma dica do que nós devemos rezar diante do Santíssimo que vai vir para o nosso meio. Primeiro, sem oração não se cumpre missão nenhuma. Sem oração a família morre. Sem a oração Deus não está presente na família. Sem a oração acontece aquilo que, a medalha está aqui atrás, Luiz fez a medalha de Tobias e Sara, deu de presente para Zélia no seu casamento, porque ele gostava muito do livro de Tobias. E no livro de Tobias, capítulo 6, versículo 16 e 17, diz assim, o arcanjo Rafael diz para Tobias, ouve-me e eu te mostrarei sobre quem o demônio tem poder. É sobre aquele que se casa, banindo Deus do seu pensamento e do seu coração. Sobre estes, o demônio tem poder. Ou seja, o demônio tem poder sobre quem se casa, deixando Deus de lado. Quem se casa, deixando Deus de lado, é a palavra de Deus que diz, o demônio toma conta. Então o demônio governa muitas famílias hoje. Porque as famílias deixaram Deus de lado. E as famílias que deixam Deus de lado não ficam na neutralidade. Ou nós estamos com Deus ou com o demônio. Então nenhuma família hoje está na neutralidade. Se você está com Deus, louvado seja Deus. Agora se a família deixou Deus de lado, o inimigo automaticamente imediatamente entra e governa a vida dessa família.
É impossível ser família neutra. Ou nós somos famílias conforme o projeto de Deus, ou o demônio implanta o seu projeto. Não dá para ser família neutra. Não dá. E aí, palavra de fundação na nossa comunidade, Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família. O que Paulo e Silas fizeram com o carcereiro naquela noite, naquela prisão, onde as celas ali, a prisão foi abalada por um terremoto? O carcereiro queria se matar. Não, nós estamos aqui. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família. O que diz a palavra? Eles pregaram a palavra para a família do carcereiro. Ele e a sua família foram batizados no Espírito Santo. E eles se alegraram por haver crido em Deus. Então nós não fazemos esse trabalho de evangelização cru. Nós precisamos da graça do Espírito Santo, dessa efusão do Espírito Santo, que nós hoje vamos pedir em adoração a Jesus que chega no nosso meio. Ele é o Salvador. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família.